Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro. A ideia de sentar atrás de um volante, girar a chave na ignição e sair dirigindo por aí é sonho para muitos de nós, mas é pesadelo para outros. Tem gente com pavor de dirigir. Em alguns casos, o medo não tem explicação. Em outros, foi motivado por algum acidente, alguma observação de um desastre com outras pessoas. É provável que em cidades onde o trânsito é caótico, como São Paulo, Rio de Janeiro, o medo de dirigir seja ainda mais intenso. E a gente vai falar sobre esse medo de dirigir, hoje aqui no Humanamente, o programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar. E que é comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, com a nossa plateia. Daniel acreditava que o medo de dirigir fosse mais comum entre as mulheres. Só que eu estava enganada, porque eu pesquisando sobre o tema, vi que há muitos homens que não têm medo, têm pavor. Medo é diferente de fobia. É medo de dirigir, você vai lá, você se expõe, supera e vai aprendendo e tal. Fobia é aquela coisa que trava, aí é doença, aí não tem sexo, né? Aí acho que pode acometer qualquer um. Mas o legal é que tem tratamento, dá para driblar esse medo, dá para passar por ele e dá para conquistar a condução de um carro. A nossa convidada hoje aqui no Humanamente é a psicóloga Mariângela Gentil Savoia, que é doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP e psicóloga do Programa de Ansiedade do IPQ. Mariângela, vamos começar o programa falando sobre a origem desse medo. Eu disse ainda há pouco que ele pode ter sido motivado por algum trauma, um acidente, um desastre, mas em alguns casos não. De onde vem esse medo de dirigir? Tem algumas pessoas que têm medo de atrapalhar o outro dirigindo. E aí está muito mais ligado com a ansiedade social. Então, imagina se eu paro no farol, meu carro morre e as pessoas buzinando atrás de mim. Outras pessoas têm medo de se perder. Então, hoje a gente tem alguns aplicativos que já facilita muito, mas mais ou menos, mas tem pessoas que têm medo de se perder e de não achar o caminho, e outras têm realmente medo de não conseguir, né? Agora, o que é interessante, né, é que a gente verifica que muita gente tem carta, faz autoescola, tira a carta, guarda a carta em casa e não dirige nunca mais. Às vezes, a gente vê também a família, né, interferindo ali. Então, eu estou dirigindo, né, e a pessoa que está ao meu lado o tempo todo me criticando, principalmente no início do processo de dirigir, que a gente faz coisas erradas mesmo, né? Tem que fazer até para aprender, fala Daniel. Começo, né, Mariângela, autoescola, a provinha, etc., é meio faz de conta, né? Não é a vida real do trânsito, do sujeito sair, pegar uma grande avenida e etc. Então, a pessoa até consegue dar conta disso, até porque está lá o instrutor de mãozinha dada, mas na vida ela não consegue cair, é isso? É isso, ela consegue tirar a carta, tal, mas não consegue dirigir depois disso, porque aí ela vai ter que sair sozinha e não tem quem a ajude, e se ela fizer alguma coisa, não tem ninguém que possa orientá-la no que fazer ali. Agora, isso que você está falando é interessante. Tem vários pacientes que dizem que estão conseguindo dirigir, mas só quando estão acompanhados, né? Isso é também uma fobia de dirigir? É considerado? É mais uma ansiedade? É uma fobia de dirigir num grau num grau mais leve, né? Vamos dizer assim. Agora, tem gente, por exemplo, eu tenho pacientes que dirigem no interior, que dirigem em lugares assim com pouco movimento, mas não dirigem em São Paulo. Um medo seletivo, né? A pessoa tem medo em algumas circunstâncias. Exato, mas esse medo, como ele paralisa nessas circunstâncias, então a pessoa não se sente livre o tempo todo para dirigir. Eu queria ouvir o depoimento de quem tem medo de dirigir. Por quê? Da onde vem esse medo? Aqui na plateia, antes da gente começar o programa, eu perguntei, várias pessoas levantaram a mão dizendo, sim, eu tenho medo de dirigir. O que é que acontece no seu caso, por exemplo? Eu demorei bastante para tirar a habilitação, porque eu já tinha medo. Tirei a habilitação e quando eu comecei, falei, agora legal, vou sair sozinha. E aí peguei o carro, falei, tá, eu sei como o carro funciona, porque é o que eu aprendi na autoescola, né, e é o que eles ensinam, mas e noção de espaço?
E a curva, como que eu vou fazer? E quando for uma rua bem apertadinha? E aí começou a vir todas essas dúvidas na minha cabeça, e aí eu saí um pouquinho próximo de casa e travava, assim, na hora eu vinha um medo, um desespero, e eu parava o carro no meio da rua. E aí meu marido dava um berro comigo e pegava o carro e levava o carro para casa. E aí eu lembrei um pouco da minha infância, que eu ouvia muito assim: Luana, você é muito desligada, Luana, você não presta atenção. E isso virou uma crença para mim, né? E é uma coisa que eu preciso trabalhar, eu acredito, pensando agora. Acha que a origem está aí na infância dela? E a gente também tem assim a ideia das mulheres de dirigir, porque também as mulheres têm essa regra, essa ideia de que mulher não sabe dirigir. Então, ainda a gente tem, embora todo esse nosso desenvolvimento cultural, e verificar muitas vezes essas crenças da onde vêm, essas regras, essas ideias que a gente aprendeu sobre a gente no passado. Provavelmente você não tem muita confiança quando você estava ali de seguir em frente sozinha. E aí, quando o teu companheiro dá um berro, ao invés de falar, calma, vamos lá, ao invés de te acolher, ele só reforçou a ideia de que você não dá conta. Mais uma pergunta ali, ou um depoimento, por favor. Um depoimento. Então, eu já fui tirar carta, acho que faz 2 anos que eu tirei, né? E, a princípio, assim que eu entrei na autoescola, eu era medo daquele que eu tremia. Eu colocava realmente a chave no contato, tremia a perna, tremia tudo, não conseguia e fui. Aí fiz aulas para habilitados depois, e mesmo assim foi muito difícil. Até o professor falou assim, nossa, ficava muito nervosa. Mas hoje, aqui nem para São Paulo, eu não consigo, esse trânsito daqui é exatamente isso aí, eu não consigo dirigir. Mas lá na cidade agora eu dirijo, e eu fiz a meta. Eu falei assim, não, eu tenho que dirigir, comecei a dirigir todos os dias, eu pegava o carro, todo dia pegando o carro, e fui indo. O meu medo, na verdade, a origem dele foi um acidente. Então, o meu medo não é nem atrapalhar o trânsito, nem morrer. Na verdade, sempre foi me envolver em um acidente mesmo. Essa compreensão, Maria Ângela, que ela tem de toda a situação, ajuda no enfrentamento, né? Ajuda. E a única forma, né, que a gente tem de lidar com o medo é enfrentando. Né? Porque quanto mais eu me afasto do medo, quanto mais eu evito a situação, mais eu confirmo, né, que a situação é perigosa. Então, a ideia é o enfrentamento. Aliás, até que um dia você vai conseguir dirigir em São Paulo. Aliás, eu acho que essa é uma regra legal da gente lembrar, que ela serve para tudo, né, Maria Ângela? O medo, ele se alimenta dele mesmo. Quanto menos você enfrenta, mais você passa a acreditar que você é incapaz e que aquilo é realmente perigoso. Só que também acontece o inverso. Cada vez que você enfrenta um pouquinho mais, você vai percebendo que nada demais acontece e consegue superar, né? Tem mais um relato, um depoimento? Isso. Eu tenho 42 anos de idade, eu comecei a dirigir faz mais ou menos uns 10 anos. Lá em casa todo mundo teve carro, eram muitos carros na garagem. Meus irmãos, né, a gente morava no interior, começaram a dirigir com 12, 13 anos. E eu sempre tive muito medo de dirigir. Tentei tirar a carteira uma vez, não consegui, só consegui pela segunda vez. Comprei meu primeiro carro, que estragou na garagem porque eu morria de medo de dirigir. Depois de um determinado tempo, já cansado de usar táxi, e também porque eu tinha que sair do emprego e ir para o outro, era aquela confusão toda, e o táxi atrasava, enfim. Eu falei assim, gente, eu tenho que aprender a dirigir. Aí eu comprei um outro carro, que no início também eu não dirigia. Eu comecei a dirigir a 20 km por hora. Então sempre ia para a direita e com 20 km, 30 km e tal. Eu sou de um outro estado, né? Para resumir a história, eu acabei um belo dia colocando as minhas coisas dentro do carro e decidi vir para São Paulo de carro. Então eu atravessei 3 estados dirigindo. Hoje eu dirijo em São Paulo, eu acho que eu dirijo bem. Até hoje não bati, morando aqui há 16 meses. Ele fez o autotratamento, né, Maria Ângela? Exato, né? Você foi vendo, foi fazendo a graduação. Hoje o Humanamente está falando sobre medo de dirigir. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esses passos, o passo a passo, né? O programa para a pessoa conseguir dissolver esse medo ou a fobia, no caso mais grave,
Como é que ela faz, né? Senta na direção, vira a ignição, desliga o carro, no dia seguinte liga, sai da garagem, como é que faz? Qual é o passo a passo? Em alguns minutinhos estamos de volta com Humanamente aqui na Band News FM. Você ouve Humanamente na Band News FM.